Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024. A partir de agora no seu rádio JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. E vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande autorizam construção de casas do Minha Casa Minha Vida. Motorista de funerária morre em grave acidente na BR-262, próximo a Terenos. Câmara dos Deputados aprova o uso da carteira profissional de radialista como documento de identidade. Aconteceu na capital o primeiro feminicídio de 2024. Carros de transporte por aplicativo poderão ser obrigados a instalar botão do pânico. Corumbá e Ladário serão as únicas cidades a receberem a segunda remessa da vacina contra a dengue. E em entrevista concedida ao JD1, o secretário municipal de Educação da capital fala sobre a rede municipal de ensino e os planos e desafios na educação de Campo Grande em 2024. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir como fica o tempo nesta quinta-feira. Do Clima Tempo Nacional fala Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta quinta-feira, o dia já começa com muita nebulosidade em boa parte do interior do país, assim como observamos através das imagens de satélite. Então, a chuva acontece de maneira persistente ainda nas áreas mais escuras do mapa. Começando pelo sul, ainda na maior parte do território gaúcho, então Uruguaiana, Santa Maria, Bagé e a capital Porto Alegre devem ter tempo firme, pouca nebulosidade e temperaturas que disparam no meio da tarde. Já em relação ao litoral catarinense e também às áreas do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, a chuva acontece de maneira rápida. Na região do oeste paranaense, catarinense e também a metade norte do Rio Grande do Sul, assim como Curitiba, as pancadas acontecem de maneira isolada a partir do período vespertino. Então, o sol aparece pela manhã e a chuva chega apenas para encerrar o dia. No sudeste do Brasil, a presença de um cavado meteorológico deve ajudar a formação de nuvens carregadas sobre boa parte da região. Então, principalmente no norte mineiro e na região do Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, além do sul capixaba e o extremo norte do Rio de Janeiro, tempo fechado e chuva ao longo de todo o dia. Aquela chuva persistente mesmo e frequente. O volume acumulado é muito expressivo nessa região, então muita atenção a possíveis transtornos que podem ocorrer. Enchentes, alagamentos, até deslizamentos de terra, porque já choveu muito nos últimos dias, e também a força do vento deve ser intensa. No estado de São Paulo, as pancadas de chuva também devem ser fortes, assim como o Triângulo Mineiro, o sul de Minas Gerais e boa parte do Rio de Janeiro. Ventania de até 70 km por hora na capital paulista e na cidade do Rio. No centro-oeste do Brasil, também a chuva deve ser persistente na metade norte de Goiás, inclusive no Distrito Federal. Trovoadas, risco de granizo, então muita atenção. Cuiabá e Campo Grande também estão com o mesmo cenário. As pancadas, apesar de chegar apenas no período da tarde em ambas capitais, devem ser fortes quando ocorrerem. No nordeste do Brasil é o principal destaque, porque o Mato Piba, região de encontro dos 4 estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e a Bahia, a chuva acontece de maneira muito forte e volumosa. Também mantém o risco para danos. A capital, Salvador, deve ter pancadas isoladas. Já na região do litoral de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, um vórtice ciclônico de altos níveis deve colaborar para a formação de nuvens carregadas, mas a chuva acontece de maneira moderada apenas no período da manhã. Fortaleza com condição de chuva forte, que começa a partir do período da tarde, mas o Piauí e o Maranhão ainda
a condição vai ser de chuva ao longo de todo o dia. Em contrapartida, a região do norte do Amazonas e também Roraima, inclusive as capitais Manaus e Boa Vista, devem ter tempo firme e muito calor no período da tarde. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado no dia de hoje a R$ 219,50. Já a arroba da vaca gorda está cotado a R$ 205. O milho seco, saca 60 quilos, cotado a R$ 47. E a soja em grãos também saca 60 quilos, cotado a R$ 102. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quinta-feira. JD1 no ar. Notícias. O governo do estado e a prefeitura de Campo Grande autorizam construção de casas do Minha Casa Minha Vida. Os detalhes com o repórter Cleiton Salles. O governador Eduardo Riedel e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, assinaram a autorização para a construção de moradias na capital. As unidades habitacionais fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida, que destinará cerca de R$ 9.600.000. Já o executivo estadual investirá aproximadamente R$ 474.000 e a prefeitura cedeu o terreno para as obras. Serão construídas 60 residências no conjunto residencial Jardim Antártica. Com isso, Campo Grande se torna a primeira capital do país a receber a nova edição do programa do governo federal. A prefeita da capital, Adriane Lopes, destacou o significado desse ato e a contribuição do governo do estado. Fico muito feliz em saber que Campo Grande é a primeira capital do Brasil a recepcionar o programa que desde fevereiro de 23 estava em construção e remodelagem. Para nós isso é uma grande conquista também. Agradeço a interveniência do governo do estado. Sabemos que nós avançamos mais quando nós temos a parceria do governo. E dizer para o senhor que Campo Grande agradece todo o empenho, dedicação e compromisso do senhor com a nossa capital. O governador Eduardo Riedel salientou que essa conquista para Campo Grande e Mato Grosso do Sul também é fruto da política da atual gestão, de olhar atentamente para as demandas de cada município. A gente tem um governo com um olhar muito atento aos municípios, é uma característica que a gente vem construindo ao longo dos anos, desde o governador Reinaldo, e agora a gente também olhando para a pavimentação, olhando para a unidade habitacional, olhando para a educação, todas as áreas de política pública, entende que não faz sem a parceria do governo do estado, do município, que é muito simbólico o que aconteceu. E o que aconteceu é fruto desse trabalho conjunto. A sua equipe, junto com o governo do estado, junto com a Caixa Econômica, conseguiu viabilizar esse primeiro contrato, eu tenho certeza de muitos. As novas moradias do Minha Casa Minha Vida serão destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 2.640. Serão apartamentos de cerca de 43 metros quadrados, com 2 quartos, sala, cozinha, circulação, sanitário e área de serviço. Além do governador e da prefeita, participaram do ato o superintendente executivo de habitação da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, Tiago de Matos, os secretários estaduais Hélio Pelufo e Eduardo Rocha, entre outras autoridades. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem as últimas notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O motorista Francisco Marcelino de Almeida, de 24 anos, que conduzia o carro de uma funerária, morreu em um grave acidente na tarde de ontem na BR-262, no município de Terenos. Os funcionários da funerária vinham de Miranda para Campo Grande para fazer o translado de um corpo. O veículo da funerária atingiu uma árvore nas margens da rodovia 262. O motorista morreu no local e um funcionário de 33 anos que estava no banco de passageiro foi socorrido para uma unidade hospitalar de Terenos sem ferimentos graves. O caso, que resultou na morte de Francisco, foi registrado como morte a esclarecer e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Corumbá e Ladário serão as únicas cidades a receberem as mais de 3.000 doses de vacina contra a dengue
na segunda remessa do imunizante que chega hoje em Mato Grosso do Sul. O estado já recebeu do Ministério da Saúde mais de 73 mil doses. Inclusive, Mato Grosso do Sul se tornará o primeiro do país a ter todos os seus municípios contemplados com a vacina. O Ministério da Saúde orienta que o imunizante deve ser usado em crianças de 10 e 11 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue. Campo Grande teve seu primeiro feminicídio de 2024 registrado na manhã de ontem. Joelma da Silva André, de 33 anos, morreu na frente dos filhos depois de ser assassinada a facadas pelo companheiro na região do distrito do Indo-Brasil, em Campo Grande. O autor foi identificado como Leonardo da Silva, de 38 anos. Ele não aceitava um possível fim do relacionamento com a vítima e, depois de uma discussão com a mulher em casa, o autor pegou uma faca e atingiu Joelma no peito. Leonardo da Silva foi preso em flagrante pela Delegacia da Mulher horas depois do assassinato. Ele responderá por feminicídio por motivo fútil que dificultou a defesa da vítima. Sara Chaves para o JD1 no ar. Sara, obrigado pelas suas informações e até amanhã. E o JD1 Notícias recebeu o secretário municipal de Educação, Lucas Bittencourt. Ele falou sobre os planos da rede municipal de ensino de Campo Grande. O secretário falou ainda das melhorias em infraestrutura que estão sendo executadas e planejadas e como vai atender a demanda de vagas nas escolas. Quem conduziu a entrevista foi a repórter Carla Andréa. Vamos acompanhar. Olá, está no ar mais um JD1 Entrevista. Hoje, na presença do secretário municipal de Educação, Lucas Bittencourt. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carla. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre a Rede Municipal de Ensino, a REME, e os planos e desafios na educação de Campo Grande em 2024. Lucas, a Prefeitura fez um grande esforço de reformas e melhorias em instalações. A questão foi resolvida? Olha, Carla, eu vou te dizer que trabalhar com planejamento é muito importante. E a Secretaria Municipal de Educação trabalha em cima de 3 grandes pilares, né? É a infraestrutura, a estrutura de RH como um todo e principalmente a parte pedagógica, que é a atividade fim, que é o processo educacional. E veja bem, toda a parte de infraestrutura, toda essa organização, nós começamos desde o ano passado, que foi com um grande projeto Juntos pela Escola, onde é feito o repasse para que a APM, ao lado do pai, do diretor, desse grupo da escola, faça então essa contratação e isso possa então acontecer a execução dessa revitalização em cima de acessibilidade, pinturas hidráulicas e elétrica também. E tivemos a aquisição de novas salas. É claro que toda reforma, revitalização, como é em nossa casa, ela precisa de uma readequação, né? E tivemos aí 19 escolas que tiveram esse gap de 2 dias. E aí nós ressaltamos que não teria um prejuízo no calendário escolar. Conforme reza a LDB, eu preciso ofertar para o aluno 200 dias letivos e 800 horas anuais. E isso será garantido aí, né, trazendo essa recuperação desses 2 dias dentro do primeiro semestre letivo. A quantidade de vagas oferecidas na capital supre a demanda? Olha, Campo Grande, nesses últimos 10 anos, vem enfrentando um grande desafio na questão do número de alunos. Campo Grande tem aí 13 mil crianças nascendo por ano, né, crianças vivas em Campo Grande. Isso é informações fiéis. Campo Grande também teve nesses últimos anos 8 grandes empreendimentos habitacionais. E isso fez com que, de fato, houvesse um crescimento populacional muito grande. Então nós temos que falar muito em planejamento. Desde 22 de novembro de 2022, do ano passado, a gente está há 1 ano e alguns meses na gestão, nós temos trabalhado, olhado para esse cenário todo e tentado buscar sanar esses grandes problemas. Vamos conseguir sanar 100%? Não. Mas a ampliação aí de 660 novas vagas em escolas específicas é muito importante. E se eu totalizar, são 6.600 novas vagas, com 166 salas. Como disse, só em uma escola, quase 600 alunos novos na região, por exemplo, da Moreirinha, no José Mauro, nessa escola. Então hoje a região Campo Grande divide-se aí em 7 regiões específicas, né? Nós temos ali na questão do Aianduizinho o maior desafio populacional. Então hoje o nosso planejamento ele é todo pensado
de redor e ao redor daquela região e das outras também. Mas a área mais específica que nós precisamos ampliar, e é o desejo da nossa prefeita municipal, Adriane Lopes, trabalhar para sanar os gaps ali e estarmos avançando diariamente. Fizemos aí a ampliação, já designamos 15 mil novos alunos neste momento. Estaremos ampliando então para chegar nesse total de 6.600 novos alunos. Agora veja, se eu tenho 13 mil nascendo, eu tenho um gap muito grande, então eu preciso o tempo todo trabalhar com planejamento e ampliação de vaga. Tivemos aí realmente um planejamento execuível para trabalharmos bem essa questão com os nossos munícipes. É um desejo nosso sanar essa lista, mas necessita de planejamento e execução. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Os carros de transporte por aplicativo poderão ser obrigados a instalar um botão de pânico para aumentar a segurança durante as corridas. É o que prevê uma proposta aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha. A proposta do senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, prevê a instalação do chamado botão de pânico, que pode ser acionado quando o passageiro ou motorista de carros por aplicativo não se sentirem em segurança durante o trajeto. O texto também previa inicialmente o reconhecimento facial dos passageiros, mas foi excluído pelo relator, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que considerou o procedimento invasivo para o usuário, além de gerar custos. A ideia é que, ao se cadastrar na plataforma, o usuário disponibilize uma foto sua ou um documento oficial de identificação. O motorista também vai estar seguro, porque ele sabendo quem é o usuário, se amanhã ele sofrer algum crime, ele fica muito vulnerável e ele poder identificar, não só com os dados na plataforma, mas reconhecimento da foto, né, ou de um documento com foto. Outra mudança sugerida pelo relator obriga a instalação de sinais de identificação, como adesivos ou placas luminosas, para identificar a qual empresa o carro pertence e que ele está naquele momento em transporte particular pago. O projeto segue agora para análise da Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. JD1 no ar. Esporte. E agora aqui no JD1 no ar, Dininho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Com o Mato Grosso do Sul em quadro, o torneio aberto de vôlei de praia começa nesta quinta-feira. A partir de hoje, a disputa é para valer com a fase de grupos do torneio aberto do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Os jogos começaram a partir das 8 horas da manhã na arena montada no Parque das Nações Indígenas em Campo Grande. A entrada é pelo Portão Terena. O público pode assistir os jogos gratuitamente. Antes, é preciso se inscrever pelo site da Confederação Brasileira de Vôlei ou na hora em guichê disponível na entrada da quadra. Nesta quinta-feira tem atletas de Mato Grosso do Sul em quadra. O dia será por conta das disputas dos 4 grupos do torneio aberto. Cada dupla jogará 2 vezes. O jogo que abre o dia é entre a dupla Lucas, do Rio de Janeiro, e João Moreira, do Paraná, contra os sul-mato-grossenses Miguel e Rafael. Quem vencer, pega o vencedor de Nicolas, que enfrenta o Brunos, ambos de Santa Catarina, ou Pedro Carvalho e Nego Guc, ambos do Rio de Janeiro. Os perdedores se enfrentam em jogo único. A partir desses duelos entre vencedores dos primeiros jogos e perdedores é que são definidos quem avançam em primeiro, segundo ou terceiro no grupo. Os primeiros serão sempre as duplas que vencerem 2 vezes. Os segundos serão quem vencer o primeiro jogo e perder o segundo. Já o terceiro será quem perder o primeiro jogo e ganhar o segundo. No grupo C, atletas Jonathan de Mato Grosso do Sul, que faz dupla com Bonilha de São Paulo, entra em quadra contra Anderson Melo do Rio de Janeiro e Lian de Goiás. Na chave B, Jean e Anthony, ambos de Mato Grosso do Sul, jogarão contra Bernardo do Ceará e Tony de Santa Catarina. Copa do Brasil, participação dos times de Mato Grosso do Sul. O Costa Rica até lutou e deu bons sinais no segundo tempo diante do América do Rio Grande do Norte. Porém, está eliminado da Copa do Brasil de 2024. O jogo válido pela primeira fase foi no estádio Laertão, em Costa Rica. O time visitante venceu por 2-1. Somente pela participação, o time de Mato Grosso do Sul embolsou R$ 787.500 da cota da primeira fase. O próximo jogo é pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense diante da Portuguesa no estádio Soteiro Zarate, em Cidrolândia, no sábado, dia 24, às 16 horas. Resultados dos jogos de ontem. Taça Libertadores da América. Nacional do Uruguai venceu o Porto Cabedelo por 2-0.
O Botafogo, no finalzinho, cedeu o empate ao Aurora, 1-1. O Nacional do Paraguai venceu o Atlético Nacional por 1-0. Pela Copa do Brasil, Real Brasiliense 2, São Raimundo 1, River 1, Ipiranga 1, Retrô 2, Manauara 1. O Souza eliminou o Cruzeiro no primeiro jogo, 2-0. Anápolis venceu a Tombense por 1-0, Audax 0, Portuguesa 0, 13-1, ABC 1, Brasiliense 1, Itabaiana 0, Bahia 4, Motoclube 0, Amazonas 1, Independente 0, América 2, Costa Rica 1, São Luís 2, Ituano 1, Capital do Tocantins 1, Tocantinópolis 1, Atlético Goianiense 3, União Rondonópolis 1, Rio Branco 0, CRB 0. Pela UEFA Champions League, Barcelona 1, Napoli 1, Porto 1, Arsenal 0. Pela Copa do Nordeste, Vitória 1, Náutico 1, Maranhão 2, Juazeirense 1, Fortaleza 1, Sport 1. Campeonato Mato Grossense, Dom Bosco 2, Misto 2. Campeonato Sul Mato Grossense, o Dourados ficou no empate com o Aquidauanense, 1-1. Operário empatou com o Coxim 2-2. O Novo empatou com o Corumbaense em 1-1. Jogos de hoje, pela Libertadores da América, Esportivo Trinidense enfrenta o Elo Nacional. O Godoy Cruz enfrenta o Colo-Colo. Pela Copa do Brasil, tem Corinthians, Cianorte e Corinthians, às 20 horas, horário de Brasília. Águia de Marabá enfrenta o Curitiba. O jogo transferido de ontem para hoje, o Real Noroeste enfrentando o Cuiabá. Pela Copa do Nordeste, tem Botafogo da Paraíba enfrentando o Altos. Futebol de areia, o Brasil supera o Japão e vai à semifinal da Copa do Mundo de Futebol de Areia. Depois de 2 edições de ausência, o Brasil está de volta à semifinal da Copa do Mundo de Futebol de Areia. Nesta quinta-feira, o time comandado por Marco Otávio abriu 7-0 sobre o Japão. Viu o rival fazer 4 gols no último período, mas cravou a vitória e o avanço por 8-4. Alisson 2 vezes, Felipe, Bruno Xavier, Rodrigo, Brendo, Edson, Hulk e Catarino marcaram os gols brasileiros. Yamada, Oba 2 vezes e Kawai descontaram para os japoneses. Agora a seleção aguarda o vencedor de Irã e Emirados Árabes Unidos. A semifinal será no sábado, dia 24, às 11 horas, horário de Brasília, com transmissão do Sport TV. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. A comissão da Câmara aprovou o uso da carteira profissional de radialista como documento de identidade. Os detalhes na reportagem de João Gabriel Freitas. A Câmara dos Deputados discute a validação da carteira profissional de radialistas como um documento de identificação pessoal. Pela proposta aprovada na Comissão do Trabalho, serão válidos em todo o território nacional os documentos emitidos por sindicatos ou federações da categoria registrados no Ministério do Trabalho. Por outro lado, o texto determina que o radialista não sindicalizado também poderá usar a carteira profissional como documento de identidade. Basta estar regularizado no órgão de sua região vinculado ao Ministério do Trabalho. A carteira deverá exibir o nome completo, o número do registro profissional, cargo ou função exercida, entre outras informações. Segundo o relator na Comissão do Trabalho, deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, a nova regulamentação também será concedida aos profissionais das rádios comunitárias. Radialista por 14 anos, o deputado ressalta em seu parecer que a proposta equipara os radialistas a outras categorias que já possuem esse direito. A matéria é de extrema relevância e busca oferecer aos radialistas um tratamento isonômico com outras categorias profissionais, como advogados, jornalistas, cujas representações profissionais têm competência para emitir carteiras de identificação com validade em todo o território nacional. Proposta semelhante já foi aprovada pelo Congresso em 2022, mas foi vetada pelo Poder Executivo sob a alegação que uma nova carteira de identificação traria prejuízo ao registro de documentos no país. Porém, Paulo Fernando argumenta que o governo foi mais flexível com outras categorias, permitindo o uso de carteiras profissionais como documento de identificação pessoal. Desconhecemos qualquer medida do Poder Executivo para impedir que outras categorias possam continuar emitindo documentos de identificação profissional com validade nacional. Justiça se faz de forma equânime. Nosso desejo é que o atual governo seja sensível à causa dos radialistas. Agora, o projeto que valida a carteira profissional dos radialistas como um documento de identificação pessoal segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Caso aprovada, a proposta pode ir diretamente ao Senado. De Brasília, João Gabriel Freitas.
termina aqui o JD1 no ar de hoje, quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias, em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma ótima quinta a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.